Não somos todos perfeitos. Por mais que acreditamos ou esperamos ser, até mesmo os engenheiros, que são algumas das pessoas mais inteligentes do mundo, cometem alguns erros. No entanto, quando o fazem, as consequências podem às vezes ser fatais. Desde uma explosão de melado até uma ponte que se rompe, aqui estão as 8 falhas de engenharia mais loucas do mundo. Ponte de Tacoma, em Washington. A inauguração de uma nova ponte é sempre um evento emocionante e monumental, mas no caso da ponte de Tacoma, em Washington, construída em 1940, isso não foi inteiramente verdade. Após apenas 4 meses, esta ponte suspensa desabou devido a uma oscilação. A ponte de Tacoma foi a primeira ponte a ter vigas de chapa como suporte para a pista de rodagem. Foi também a primeira ponte suspensa por cabos e a terceira maior desse tipo na época. Tinha um vão central de 853 metros e ambos os lados mediam 335 metros cada um. Era uma ponte incrivelmente longa com 2 ancoragens de cabos de 7,92 metros e 2 calçadas de 1,52 metros. No entanto, devido ao seu comprimento, era classificada como uma ponte estreita. Mesmo em 1940, os custos de construção eram surpreendentes, totalizando 6 milhões de dólares. Após a abertura ao público, a ponte começou a envergar e balançar no vento, mesmo em ventos leves. A oscilação era perceptível e, quando ventos de 70 km por hora atingiam a ponte, ela começou a subir, descer e torcer. Finalmente, surgiram rachaduras e a ponte inteira desabou no rio. Felizmente, ninguém perdeu a vida, embora a construção da ponte tenha sido usada em estudos de engenharia, para que as pessoas pudessem entender como funciona essa oscilação. O desastre do melado de Boston. Em janeiro de 1919, todos estavam indo sobre suas atividades diárias quando um tanque de melado se rompeu no bairro North End de Boston. Mais de 2 milhões de galões de melado grosso e pegajoso jorraram do tanque em ondas, como um tsunami doce. O melado inundou as ruas e quase 56 km por hora, destruindo prédios e prendendo cavalos em seu caminho. Após o evento, foi revelado que 21 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas. Por décadas, o cheiro de melado persistiu na área. Então, o que causou esse imenso tsunami de melado? Cerca de um século depois, análises mostraram que múltiplas falhas levaram a esse evento catastrófico. Supervisões de segurança deficiente e aço defeituoso estão entre as falhas mais óbvias da estrutura. As flutuações de temperatura do ar e até mesmo a dinâmica básica dos fluidos desempenham um papel. Os proprietários do tanque de álcool industrial dos Estados Unidos foram considerados responsáveis por esse desastre. Descobriu-se que o tanque de 15 metros de altura com 25 metros de diâmetro tinha paredes muito finas para suportar o peso de ser preenchido até o topo com melado. Quem poderia imaginar que a matemática básica resultaria na morte de tantas pessoas? Walt Disney Concert Hall. Por mais linda que fosse a Walt Disney Concert Hall, projetado por Frank Gehry, as propriedades vizinhas ignoraram sua estética e estavam mais preocupadas com o fato das suas enormes paredes de aço inoxidável serem tão brilhantes, que causavam um ofuscante reflexo para quem olhava para elas. O edifício, que foi inaugurado em 2003 a um custo inicial de construção de 274 milhões de dólares, era indiscutivelmente lindo, deslumbrante. Dependendo do ângulo do sol, suas cores mudavam. No entanto, mesmo antes de ser concluído, proprietários dos negócios e moradores próximos afirmaram que seu reflexo causava um aumento significativo da temperatura ao redor. Alguns moradores até tinham que fechar suas cortinas o dia inteiro para evitar que seus prédios esquentassem exponencialmente. No final algo precisava ser feito. O governo da cidade investigou e determinou que o salão de concertos teria que ser jateado com areia para remover todo o seu brilho excessivo. Cerca de 370 metros quadrados de parede precisaram ser jateados, a um custo de cerca de 180 mil dólares. Como o designer Frank Gehry é conhecido por assumir riscos, o Museu Guggenheim, no norte da Espanha, que ele projetou, também teve problema porque era revestido de titânio. 3 anos depois, estava coberto de manchas escuras. Antes de continuarmos o vídeo, um recado. Se você está gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Caso tenha alguma sugestão para os próximos vídeos ainda, fique à vontade para deixar os seus comentários abaixo. Sem mais enrolações, vamos continuar a falar sobre os desastres causados por erros de engenharia. Dentre eles temos a Ponte de Quebec. Quando a Ponte de Quebec foi construída, foi uma maravilha de engenharia.
Ela se tornaria a maior estrutura do seu tipo e a ponte mais longa do mundo. No entanto, o melhor e mais barato plano foi escolhido para trazê-la à vida, o que provavelmente não foi a melhor ideia para a ponte de 550 metros de comprimento. Devido à falta de liderança, alguns problemas começaram a aparecer durante a construção. Cordas inferiores em um braço de ponte foram dobradas e em seguida mais 2 cordas dobradas foram encontradas. A construção continuou mesmo com esses problemas. Então, em 1907, tudo veio à tona. Um trabalhador chamado Belvis estava colocando rebites em uma seção da ponte quando percebeu que seus rebites recém-colocados haviam se quebrado. O gigantesco em balanço caiu abaixo dele e afundou no rio. A ponte inteira acabou em um monte de metal retorcido. Dos 86 trabalhadores na ponte, 75 morreram. O aço retorcido esmagou alguns e alguns se afogaram na água e outros ainda morreram apenas pela queda mesmo. Tropican Field. Embora a Tropican Field em um estádio coberto pareça incrivelmente impressionante por fora, é claro que algumas coisas não foram bem planejadas durante o seu desenvolvimento e seu projeto, e também construção. O estádio foi construído como local da casa para a Tampa Bay Devils Race. Ele possui um teto maciço com suporte e estrutura de iluminação que pendem embaixo dentro dos estádios. Isso significa que os jogadores de beisebol não podem bater bolas altas para fazer home runs. Imaginar um estádio afetado como você joga o seu esporte parece muito absurdo. O telhado inclinado foi projetado para reduzir os custos do resfriamento e proteger o estádio o máximo possível de furacões. Até 2010 era o único estádio de beisebol da Major League Baseball, com um teto fixo que significava que não pode ser recolhido. Em algumas ocasiões ele foi um obstáculo para as bolas rebatidas ainda. Em 2018 foram apresentadas propostas para substituir o Tropican Field pelo estádio Yarborough. Em 2021 ainda, mais propostas foram feitas para eliminar a estrutura completamente ou então renová-la, com ou sem um estádio. Dado que quanto de milhões de dólares são investidos na criação do estádio, eles devem tomar uma decisão final de uma vez por todas, para realçar o prejuízo. Desastre do SS na Sultana. A ganância tem causado tristeza e desastre desde o início dos tempos na humanidade. Então, por que o navio SS Sultana seria diferente? Em 1863, essa embarcação era uma das mais modernas do seu tipo. Podia transportar cerca de 376 passageiros e tripulantes e era muito luxuosa para a época. Quando os prisioneiros de guerra da União foram libertados em 1865, o governo autorizou navios a vapor a transportar passageiros dos portos do sul do Mississippi para os portos do norte. Eles receberiam $5 por cada soldado e $10 por cada oficial. Cass Mason, o capitão do Sultana, estava ansioso para ganhar o máximo de dinheiro possível. Ele carregou o barco com o maior número de pessoas que pôde, incluindo 2.100 prisioneiros e 200 civis, além da carga. Ele não queria perder esse lucrativo contrato do governo. Mason também optou por um rápido conserto em uma caldeira em vez de um reparo significativo que teria custado muito dinheiro. Após alguns dias de progresso lento, a caldeira consertada explodiu, causando a morte instantânea de cerca de 400 pessoas, seja pela explosão ou pelo vapor. O navio de madeira então pegou fogo e as pessoas se apressaram para pegar pedaços de madeira para usar como dispositivos de flutuação enquanto pulavam do barco. Pelo menos 1.800 soldados civis morreram nesse desastre. Isso continua sendo o pior desastre marítimo da história dos Estados Unidos, em comparação com o famoso naufrágio do Titanic, que resultou em cerca de 1.500 mortes. Falha na rede elétrica da Índia. Certamente não falta um estudo sobre a influência da energia solar em equipamentos elétricos. Em 2012, a rede elétrica do norte da Índia não conseguiu fornecer eletricidade para toda a região da capital nacional, que incluía a capital da Índia, Delhi. A causa foi atribuída a mudanças abruptas na frequência de fornecimento de eletricidade, o que resultou em correntes induzidas geoeletromagneticamente devido a flutuações e mudança do campo geomagnético. Mas essa falha na rede elétrica causou um blackout em 8 estados no norte da Índia, afetando cerca de 370 milhões de pessoas e causando significativos retrocessos econômicos no país. A Índia não é a única que sofreu com falhas na rede elétrica. A região de Quebec, no Canadá, perdeu energia em 1989. O Nordeste dos Estados Unidos em 2003, toda a Itália no mesmo ano e Londres também em 2003. Um dos fatores mais comuns em falhas regionais na rede elétrica são as mudanças climáticas relacionadas ainda ao Sol e à Terra. Tempestades solares podem, na verdade, influenciar a ionosfera perturbando o campo magnético da Terra.
Na Índia, o aumento do fornecimento elétrico causado pela corrente induzida geoeletromagneticamente sobrecarregou a rede elétrica, então levando à sua falha. Esperando não tendo falado muito sobre eletricidade, vamos agora ao principal desastre falado aqui nesse vídeo, o Titanic. Se você nunca ouviu falar sobre o Titanic, então você claramente esteve vivendo sobre uma geladeira. Se você nunca viu os filmes, pelo menos deve ter lido sobre esta terrível tragédia, na qual mais de 1.500 passageiros perderam sua vida quando o Titanic colidiu com um iceberg. Certamente ainda houve mais de uma falha nessa história. Primeiro, não havia bote salva-vidas suficiente para todos os passageiros para melhorar a estética do navio. Uma fileira de botes haviam sido removida, isso não significa que todos teriam sobrevivido, mas mais pessoas poderiam ter conseguido escapar do navio que afundava rapidamente. Além disso, havia compartimentos estanques no casco do barco, mas eles não eram realmente estanques, eles não estavam selados, e a parede não se conectava ao teto, resultando na entrada de água em todos os cantos possíveis do barco, que se tornou basicamente uma esponja. Também é interessante notar que outros navios da área ao redor do Titanic enviaram um aviso sobre a presença de icebergs em seu caminho por cerca de 60 horas antes do acidente. A noite estava clara e sem lua, o que dificultou para a tripulação avistar esses elementos. E eles ainda estavam viajando a uma velocidade máxima de 22 nós, que era muito rápido para manobrar o barco. E você? O que achou dessas catástrofes? Aconteceu algum caso semelhante na sua região? Deixe me saber aqui na seção de comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de like e inscrição e continue assistindo aos próximos clicando em um dos cartões que está aparecendo aqui na tela. Até a próxima!